E nessa noite onde a Syngenta lança a sua plataforma comercial, a Sinap, olha quem está aqui, Eduardo Monteiro, vice-presidente da Mosaic, para a gente falar um pouquinho sobre fertilizantes. Afinal de contas, é um ano diferente, Eduardo, para o produtor, mas o que o produtor tem que entender e tem que saber sobre o que está acontecendo com os fertilizantes nesse momento? Legal, Alexandre. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar com você aqui, falando com o seu público, com seus telespectadores. Um ano interessante. Como todo ano na agricultura, nós temos nossos desafios. Este ano a gente assiste a um cenário de fertilizantes muito mais estável, exequível. Esse ano o agricultor pode ter certeza que o custo do seu insumo vai estar muito menor do que comparado com o ano passado. A gente observou uma forte correção de preço que iniciou-se no último trimestre do ano passado, e quando a gente compara nessa mesma época do ano o preço há um ano atrás e o preço agora, os preços em dólares de fertilizantes se corrigiram aí aproximadamente 60%, 70%, dependendo do nutriente. Então a gente tem uma expectativa importante. O Brasil, o ano passado, em função dessa questão de preços altos, o mercado ele foi muito bom, foi o segundo melhor ano da nossa história, mas não foi tão bom quanto o ano anterior. Ele reduziu um pouquinho, retraiu-se. Ele saiu de 46 milhões e foi para 41 milhões. E a gente começa o ano de 2023 numa expectativa muito positiva que a gente possa retomar os mesmos níveis que nós tivemos em 2021. Vamos falar de relação de troca, que é o que o produtor entende. Como é que está essa relação hoje comparando com o histórico, como é que está? Olha, Alexander, eu diria para você que, olhando essa volatilidade de preços que combina o preço da soja e o preço dos fertilizantes, a gente, no início do ano, começou o ano com uma relação de troca média Brasil, quando eu falo NPK para soja, 19 sacas por tonelada de fertilizantes. Hoje essa relação está ao redor de 20. Isso no ano passado, nessa época do ano, chegou a superar a casa dos 30 em alguns momentos. E o que significa esses 20? Significa que é uma média, é uma das melhores relações dos últimos 3 anos. Já esteve melhor no início do ano, por essa combinação de preço de fertilizantes e preço de soja, mas ela continua ainda muito atrativa. E o que a gente vem alertando aos produtores nacionais que ainda não compraram, o mercado brasileiro já andou bem, viu, pessoal? Já rodou aproximadamente 55% em termos de venda. A gente precisa entregar. Esses 45% remanescentes aí, o pessoal está postergando as suas decisões de compra, mas é importante olhar essa questão de relação de troca, estando atento ao que vai acontecer lá no hemisfério norte. No hemisfério norte nós tivemos também grandes reduções no ano passado, mas essas reduções vêm indicando forte recuperação. O mercado americano, por exemplo, nas últimas 2 semanas apresentaram forte recuperação no preço de nitrogenados, no preço de fosfatados. Fosfatados subiu aproximadamente de 70 a 100 dólares nessas últimas 2 semanas. E esse é um mercado global, o preço do fertilizante não é regionalizado. Então a gente entende que a gente pode ter aqui efeitos colaterais sendo incorporados à agricultura brasileira rapidamente. A gente não observa aqui, também não quero criar nenhum clima de insegurança, volatilidades grandes como aconteceram no ano passado, mas é natural nesses momentos de pico e o mercado americano vem passando por esse momento. Uma coisa importante também, como a gente tem uma expectativa de demanda muito elevada esse ano, próximo ao nosso recorde, a concentração. Então, se o agricultor deixar esses 45% que ainda não compraram, deixar para comprar o seu adubo ali perto da safra, com uma expectativa que o preço da soja possa subir mais e o adubo eventualmente possa diminuir, a gente vai ter gargalos importantes logísticos a serem endereçados. E aí, quando a gente fala de logística, a gente não fala apenas de preço, mas a gente fala em prazo de entrega, porque isso envolve fila de porto, infraestrutura brasileira. Então, minha recomendação ao agricultor brasileiro: olhe bem a relação de troca, olhe bem a rentabilidade, faça a sua gestão de risco, tome suas decisões, porque o mundo é globalizado e hoje o hemisfério norte tem uma ótima perspectiva de recuperação de volumes e recuperação de preço. Isso que você falou é importante, porque às vezes o produtor fica pensando na possibilidade de os preços melhorarem daqui para frente. Mas esse cenário que você trouxe para a gente mostra
que no máximo ali uma paralisação do movimento. E aí, além dessa informação que eu trouxe a você, Alexandra, do que vem acontecendo no mercado americano nas últimas semanas, a gente também, quando a gente fala de cloreto, falei de fósforo no mercado americano, mas vamos falar de cloreto. Cloreto tem dois grandes contratos mundiais que são negociados e que se tornam referência: o contrato da Índia e o contrato da China, de fornecimento anual. E o contrato da Índia já foi fechado, com volumes expressivos. Então, qual é o indicativo ao mercado? O indicativo é que nós atingimos um preço mínimo. Então, o preço do cloreto ao longo desses primeiros meses veio corrigindo, mas a partir do momento que a gente enxerga uma Índia se posicionando e comprando quantidades expressivas para abastecer o mercado indiano, os produtores mundiais vão direcionar sua oferta para esses mercados. E a China vem logo na sequência. Então, o que a gente observa são sinais importantes de demanda forte. Essa demanda ela vai acabar naturalmente puxando um pouco essa questão de inflação de preços, nada significativo, mas eu diria a você, Alexander, que o melhor já pode ter passado. O melhor já pode ter passado. Então é importante que o agricultor, olhando a sua posição, olhando o seu processo de decisão, avalie isso e seja capaz de, com base nesse contexto, gradativamente tomando suas posições, tomando cuidado para aquilo que eu falo, concentração e gargalos logísticos, porque este ano o mercado de fertilizantes é muito promissor. O que faz vocês acreditarem na retomada desse volume, né, que já foi recorde há 2 anos atrás? Quais são os fatores que justificam essa necessidade do produtor de comprar mais adubo? A história do fertilizantes ela é muito atrelada ao nível de produtividade no Brasil. Quando você olha a questão da evolução da produção de grãos, e a gente está acabando aqui com uma safra recorde, ela não é amparada por uma questão de aumento de área, ela é amparada por uma questão de tecnologia. E o fertilizante tem um papel preponderante nisso, Alexandre. Ao longo dos últimos 3 anos, o fertilizante veio batendo recordes sucessivos de entrega. Então, o agricultor, o ano passado, em função dessa questão de volatilidade de preços, ele tinha uma poupança no solo. E ele usou essa poupança produzindo a safra recorde agora. Solo brasileiro, agricultura tropical, tem uma natureza importante que nós precisamos agora repor os nutrientes que foram extraídos do solo, para que a gente mantenha esses níveis de produtividade que nós, ano após ano, batemos recordes atrás de recorde. Então, dentro desse contexto, a gente espera aqui uma recuperação expressiva e é por isso que o mercado vem trabalhando com números muito otimistas com relação a essa recuperação e a Mosaic não é diferente disso. E tem um fator importante aí também que o momento está mostrando para o produtor que é a queda do dólar. De repente pode ser uma oportunidade também. Olha, o agricultor é um grande, eu costumo a trabalhar com o meu time dizendo que é um grande gestor de risco. Porque a gente tem que olhar o preço da commodity agrícola, a gente tem que olhar o preço do fertilizante, a gente tem que olhar a disponibilidade de crédito, taxa de juros e câmbio. E o câmbio, sem dúvida nenhuma, Alexander, é um fator importante a nível de rentabilidade, quando ele comercializa o seu grão, quando exporta, mas também quando ele pensa em importar. E o fertilizante hoje é um insumo global, seus preços são indexados em dólar, então, sem dúvida nenhuma, isso tem um papel preponderante, muito bem colocado. Muito bom. Só para a gente encerrar, essa noite a gente está vendo aí o lançamento da Sinap, né? Como é que a Mosaic está vendo esse lançamento e qual a importância disso para o mercado? Qual o recado que você percebe aí que a Syngenta está mandando? Olha, a Syngenta é uma grande organização dentro da sua estratégia de diversificação de atuação, visando promover a geração de demanda dos produtos do seu portfólio, adotou como estratégia trabalhar com essa plataforma. Syngenta é um time de primeira linha, o Juan Pablo, o André Savino estão de parabéns pelo empreendedorismo, pela coragem, pela ousadia de lançar um projeto como esse. E nós da Mosaic, com muito orgulho, estamos participando como um grande parceiro, apoiando a Syngenta nessa jornada, atuando junto aos agricultores. Eles acabaram de fazer uma apresentação para nós, mostrando que nesse momento a plataforma já atua numa base de 23 mil clientes, 23 mil agricultores. E dentro da nossa estratégia, a gente trabalha com grandes canais, com grandes revendas, grandes cooperativas, justamente para que a gente tenha braço, tenha capilaridade para atingir esses 23 mil agricultores que hoje a Syngenta
Syngenta se propõe a atender aqui. Então, dentro dessa estratégia, a gente vê uma oportunidade de sinergia muito grande e são dois grandes nomes, né? São nomes da prateleira de cima do agronegócio nacional e mundial. A Mosaic, o maior produtor mundial de fósforo e potássio do mundo, o maior player da agricultura em termos de fertilizantes no Brasil, líder nos dois segmentos de atuação, tanto no B2C como no B2B, e a Syngenta, um líder mundial e líder aqui no Brasil. Então a união de gigantes faz com que a gente crie grandes oportunidades e oportunidades que estão sendo abraçadas. Tá aí, então, recado do Eduardo Monteiro para você, produtor rural. Primeiro o recado dos fertilizantes, depois o recado dessa parceria aí que tende a levar mais tecnologia para você no seu dia a dia no campo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.